Chelsea anuncia a contratação do atacante Alejandro Garnacho do Manchester United, Liverpool pôs fim na novela e contrata o atacante Alexander Isak do Newcastle, Bayern de Munique não consegue acordo com o atacante Nicolas Jackson e tenta fechar com Ademola Lookman da Atalanta nas últimas horas da janela, Roma da Itália faz proposta pelo atacante Yuri Alberto do Corinthians, Manchester United tem acordo com o goleiro Dibu Martinez e tenta a liberação junto ao Aston Villa e muito mais. Muito prazer, eu sou Esteves e sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Mercado da Bola. Antes de tudo, já fortalece com seu like que apoia e incentiva muito o meu trabalho e inscreva-se aqui no canal se você for novo e curtir o conteúdo. Hoje inclusive é o último dia da janela de transferências nas principais ligas da Europa, então vai ter muita contratação confirmada nestas últimas horas. Sem mais delongas então, bora logo pro vídeo de hoje. E bora começar falando de transferências confirmadas. Especulado recentemente aqui no Brasil, o centroavante Mehdi Taremi foi para a Grécia, onde assinou por 2 temporadas com o Olympiacos. O iraniano de 33 anos deixa a Inter de Milão da Itália a um custo de 2 milhões de euros. O PSV Eindhoven da Holanda anunciou a contratação do centroavante Miron Boadu, que tem 24 anos. O holandês assinou por 1 temporada com opção de renovação por mais uma e deixa o Mônaco em definitivo por 800 mil euros. Já o Mônaco confirmou a contratação do meio-atacante belga Stanislas Dumbo, de apenas 20 anos. O contrato é de 5 temporadas e ele deixa o Sevilha lá da Espanha a um custo de 10 milhões de euros. O Nice da França contratou por empréstimo o ponta português Thiago Gouveia, que tem 24 anos e pertence ao Benfica de Portugal. O contrato prevê também uma opção de compra vinculada. Enquanto o Olympique de Marselha contratou o volante belga Arthur Vermeeren, de apenas 20 anos. Ele chega inicialmente por empréstimo de 1 temporada e com taxa de 3 milhões de euros e uma opção de compra vinculada junto ao Leipzig da Alemanha. Georgi Sudakov é o novo camisa 10 do Benfica de Portugal. O meio-atacante ucraniano de 23 anos foi emprestado por 1 temporada com taxa de 6,75 milhões de euros e uma obrigação de compra fixada ao final dessa temporada junto ao Shakhtar Donetsk por mais 20,25 milhões de euros. O jovem atacante Elias Ben-Seguir, de apenas 20 anos, foi contratado pelo Bayer Leverkusen da Alemanha, onde assinou até 2030. O marroquino deixa o Mônaco da França a troco de 32 milhões de euros fixos, podendo render mais 5 milhões em variáveis. Bedreddine Bouanani foi confirmado no Stuttgart da Alemanha pelas próximas 5 temporadas. O ponta argelino de apenas 20 anos chega do Nice da França a um custo de 15 milhões de euros. Konstantinos Tsimikas é reforço da Roma da Itália. O lateral esquerdo grego de 29 anos assinou por empréstimo de 1 temporada e pertence ao Liverpool. Nicolucci Caviglia foi confirmado na Fiorentina. O italiano de 25 anos pertence ao Venezia, que recebe 1 milhão de euros pelo empréstimo. O contrato prevê também uma obrigação de compra fixada em metas pelo meio-campista. O atacante Christophe Nkunku é o mais novo reforço do Milan da Itália, onde ele assinou por 5 temporadas. O francês de 27 anos deixa o Chelsea a um custo de 37 milhões de euros. Azzedine Ounahi é reforço do Girona da Espanha por 6 milhões de euros. O marroquino de 25 anos deixa o Olympique de Marselha da França e assina por 5 temporadas. E o Nottingham Forest anunciou a contratação do lateral direito Nicolo Savona, que tem 22 anos. O italiano assinou por 5 temporadas e deixa a Juventus da Itália a um custo de 13 milhões de euros. E mais um reforço confirmado no Nottingham Forest foi o goleiro brasileiro John Vitor, que foi alvo recentemente do West Ham. O jogador de 29 anos assinou por 3 temporadas com o time inglês e deixa o Botafogo a um custo de 8 milhões de euros. O time carioca mantém também 20% dos direitos econômicos visando uma futura negociação. Substituto de Isak, o Newcastle anunciou a contratação do atacante Nick Woltemade, que chega do Stuttgart da Alemanha. O alemão de 23 anos foi comprado por 85 milhões de euros fixos e pode render mais 5 milhões em variáveis. Essa se torna a contratação mais cara da história do time inglês. E o Chelsea confirmou a contratação do jovem atacante Alejandro Garnacho, que tem apenas 21 anos. O argentino assinou por 7 temporadas e deixa o Manchester United a um custo de 46 milhões de euros. Já vimos então as transferências confirmadas, agora é hora de falar de negociações e especulações do mercado. Antes disso, já comente qual contratação deste vídeo você mais gostou. O Atlético Mineiro avançou nas negociações pela contratação do técnico Martin Anselmi, que tem 40 anos. Segundo revelado pela ESPN, o técnico já estaria apalavrado com o Galo, mas ainda não tem nada assinado. O argentino comandou por último o Porto de Portugal, inclusive ele estava comandando o time no Mundial
de clubes. O Cruzeiro encaminhou o empréstimo do atacante Lautaro Dias ao Santos. Segundo divulgado pelo site Globo Esporte, o argentino deve ser emprestado até o meio do ano que vem. O negócio ainda não está fechado, mas as partes têm otimismo que o Peixe quer contratar o jogador agora. O São Paulo está bastante confiante na contratação do atacante Marcos Leonardo, que está fora dos planos do Al Hilal da Arábia Saudita. Segundo revelado pela ESPN, as conversas avançaram neste fim de semana, mas ainda faltam alguns detalhes. Se concretizado, o brasileiro deve ser emprestado ao São Paulo até o fim deste ano. A Roma da Itália tem interesse de tirar o centroavante Yuri Alberto do Corinthians ainda nesta janela. O time italiano inclusive já enviou uma oferta ao Timão na casa de 27 milhões de euros fixos, podendo render mais alguma quantia em bonificações. A Roma, porém, tem que se agilizar e fechar o quanto antes, já que a janela de transferências na Itália fecha nesta segunda-feira. Por sua vez, a diretoria do Corinthians não tem interesse de negociar o jogador de 24 anos, que tem contrato hoje até o meio de 2030. Bom, a informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Benjamin Bach e confirmada pelo site da ESPN. E aí, na sua opinião, é uma boa proposta? O Corinthians deveria aceitar? Comente aí. Adrien Rabiot será reforço do Milan da Itália para essa temporada. Segundo divulgado pelo jornalista Fabrizio Romano, o meia francês de 30 anos vai custar 10 milhões de euros e deixa o Olympique de Marselha da França. O contrato com o time italiano será válido por 4 temporadas. Já o atacante argentino Nico Gonzalez será confirmado ainda hoje pelo Atlético de Madrid e deixará deste modo a Juventus. Segundo divulgado pelo jornalista argentino Germán García Grova, o atacante será emprestado por uma temporada e com opção de compra vinculada junto ao time italiano na casa de 35 milhões de euros. Essa opção pode se tornar obrigatória dependendo de metas alcançadas. E após o Chelsea vetar a saída do atacante Nicolas Jackson, o Bayern de Munique explora novas possibilidades no mercado e o atacante nigeriano Ademola Lookman da Atalanta da Itália é a mais nova opção. Segundo revelou o jornalista Florian Plettenberg da Sky Sports da Alemanha, o time de Munique tenta inicialmente um empréstimo de uma temporada e com opção de compra vinculada junto ao time de Bergamo. Galatasaray, Tottenham, Inter de Milão e entre outras equipes já tentaram o jogador nesta janela. Inclusive ele teria manifestado seu interesse de deixar a Atalanta, mas até o momento então a sua saída não foi confirmada. Quem sabe agora ele pode ir para o time de Munique. Seria um bom destino? Bora deixar aqui nos comentários a sua opinião. E o Manchester United não começou muito bem a temporada e pode fazer uma nova contratação nas últimas horas dessa janela. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Fabrizio Romano, os Red Devils já têm um acordo com o goleiro Dibu Martinez e agora então busca a saída junto ao Aston Villa. O argentino já deixou claro que queria deixar o Aston Villa no fim da última temporada, mas o time tem dificultado a sua saída nessa janela. Hoje o atual contrato de Dibu vai até o meio de 2029. E após várias idas e vindas, a novela Alexander Isak chegou ao fim. O atacante sueco de 25 anos será reforço do Liverpool, que pagará cerca de 130 milhões de libras ao Newcastle. Foi o que confirmou o jornalista Fabrizio Romano. O jogador então faz agora os exames médicos e na sequência será anunciado pelo seu novo time, o que deve acontecer ainda hoje. O tempo do contrato até o momento não foi divulgado, mas é um vínculo de longa duração. Enfim, contratação fechada e a qualquer momento deve sair o anúncio oficial. Na sua opinião, vale todo este investimento Alexander Isak? Bora deixar aqui nos comentários. E o mercado da bola de hoje então fica por aqui. Ainda hoje sai um segundo vídeo, já que hoje é o último dia da janela e terá várias movimentações. Então já se inscreve e ative as notificações. E também já deixa o seu like, que apoia e incentiva muito o meu trabalho. Meu muito obrigado à presença de cada um de vocês. Desejo a todos uma ótima e abençoada semana e a gente se encontra a qualquer momento em um novo vídeo aqui do canal. Um forte abraço!